Sejam muito bem-vindos às novidades místicas da semana de 1º a 9 de junho. Eu me chamo Isis Falcão, sou taróloga há mais de 10 anos e nesse vídeo você vai receber as previsões das cartas para o seu signo solar e ascendente, o que acontece na astrologia de importante na semana e também a previsão do tarô para os próximos 7 dias. Eu comecei a estudar tarologia aos 15 anos com a minha mãe, que já acumula 50 anos de experiência nessa prática. Desde então, através de livros e experimentando tirar com os meus próprios colegas da época da escola, eu fui me desenvolvendo e percebi desde o princípio uma facilidade para ler as mensagens que chegavam por aqui. Então, mesmo sendo uma pessoa muito cética e pé no chão, afinal, eu escolhi fazer jornalismo, eu não me encontrei muito nesse mundo e cada vez sentia um chamado mais forte e presente para dar mais protagonismo para essa parte da minha vida. Então, em 2021, eu comecei a atuar comercialmente na internet e ano passado, 2024, eu decidi largar o jornalismo e a comunicação para me entregar 100% à vida de taróloga. Além disso, final do ano passado, eu lancei o meu curso Tarô Sem Medo. Ali, nós realizamos encontros individuais para que você domine essa arte. Vamos então às previsões do tarô para os signos. Confira a mensagem para o seu signo solar e ascendente. Para o signo de Áries, nós tivemos um cavaleiro de espadas, um cavaleiro de paus e um 5 de espadas. Uma semana de muito movimento, para você não dormir no ponto e nem deixar para amanhã o que deveria ser feito hoje. Todo dia vai ser muito rico em possibilidades, principalmente na sua vida profissional, na sua vida prática, nas suas interações sociais, em quem você conhece, em quem você não só traz como amigo, mas também como parceria de trabalho. O Cavaleiro de Espadas é uma carta muito boa para fecharmos contratos, para vendermos a nossa ideia, para advogarmos a favor dos nossos interesses. E o Cavaleiro de Paus é uma carta que não perde tempo. É muito teimosa e não desiste, não sossega até conseguir o que quer. Use essa energia para avançar com velocidade no que é importante para você. Não pense muito antes de realizar estes movimentos, pois isso pode acabar mais lhe travando do que ajudando. E não pense também porque você tentou algo similar no passado e não deu muito certo, que o fracasso se repetirá. 5 de espadas diz pra gente pegar leve na autocobrança e também entender por que no passado algumas coisas não deram certo. Isso se dá em razão da maturidade que estava ali sendo construída. Agora, você está diferente, não pense tanto antes de agir. Para o signo de Touro, nós tivemos uma previsão bastante similar à da semana passada, com um rei de espadas, um rei de paus e, por fim, a carta do carro. Também se assemelha à mensagem que tivemos para o signo de Áries, no sentido de nós não perdermos o timing das nossas ações. Tivemos aqui um rei de espadas e um rei de paus, em contraponto com o Cavaleiro de Espadas e o Cavaleiro de Paus que vieram para Áries. Ali é mais sobre movimento, e aqui mais sobre nós nos impormos, delegarmos, nos posicionarmos, até mesmo ordenarmos de certa forma. Ocupe espaços de liderança, faça a sua voz ser ouvida, sem medo de parecer duro demais, autoritário demais. Você está precisando se mexer, retomar um pouco do seu poder para si. Está liberado até mesmo ser um pouquinho egoísta. E a carta do carro favorece muito as viagens, que nós façamos algo diferente, saiamos da rotina e pratiquemos algo que nos dê frio na barriga. Isso vai aprimorar a confiança que você precisa para se posicionar com mais coragem e atitude. Para o signo de Gêmeos, nós tivemos um 9 de ouros, um 10 de espadas e o eremita.
Uma semana para você focar na sua vida material, se mimar, viver bem, não deixar o seu prazer para depois. Algumas realidades duras podem ficar mais às claras. O 10 de espadas nos obriga a enxergar o que já morreu, o que não funciona, o que não tem como ser desenvolvido, não importa o quanto você reze, o quanto você tente ressuscitar aquilo, já deu. Não hesite em curar essas feridas, sentir menos a dor, investindo em você, ok? E talvez você precise de mais tempo consigo mesmo para conseguir processar esses baques. Até mesmo alguns traumas mal resolvidos no passado podem vir à tona para que você cure eles de fato. Não pense que só porque você virou os olhos, aquilo não vai voltar para assombrar você de alguma forma. Por isso, tenha coragem, assuma as rédeas dessa situação e abrace essas dores, entenda porque elas ainda estão com você e de que forma elas ainda afetam as suas ações diárias. Pode ser uma semana um pouco difícil, sendo assim, não pense duas vezes antes de se dar conforto, se presentear, comprar uma roupa, passear, investir no seu bem-estar, sem culpa. Para o signo de Câncer, nós tivemos uma rainha de espadas, um cavaleiro de ouros e um 6 de copas. Uma semana para você não cair nas armadilhas da nostalgia, não ficar romantizando demais um passado, uma relação que já não faz mais sentido no momento presente. Não interessa se você está se sentindo sozinho, melancólico, vai piorar com você buscando respostas no passado, principalmente buscando companhias no passado. Cavaleiro de Ouros diz que boas mudanças levam tempo. Talvez você esteja trabalhando o desapego do que não funciona mais e ainda não identificou o novo chegando na sua vida. Pois tenha paciência. Você passou muito tempo ali naquela realidade, há de levar certo tempo para que você construa uma nova, mais saudável, mais estável e mais feliz. E a Rainha de Espadas fala sobre nós não termos medo de parecermos chatas ou decididas demais. Assuma a sua chatice. Às vezes, quando a gente coloca um limite em uma pessoa muito folgada e aquela pessoa se incomoda, não quer mudar, justamente você está tirando ela do lugar de conforto dela e retomando o seu conforto. Então, não se acanhe em provocar esses incômodos, eles são necessários. Mesmo que isso signifique chatear uma amizade, uma relação de longo tempo, até mesmo alguém na sua família. Para o signo de Leão, nós tivemos um 8 de copas, um As de copas e um 9 de espadas. Uma boa semana para renovações no campo afetivo. Perceber que você não merece um relacionamento medíocre. Se você não está plenamente feliz nos seus relacionamentos afetivos, e eu falo no plural porque eu posso estar falando de namoro, casamento, ficante, quando a gente está conhecendo alguém também. Se você não sente borboletas no estômago, aquela magia que ela vai se atenuando com o tempo, mas é necessário ainda ter um pouco daquilo para que uma relação se mantenha. Se você tem sentido muito a falta dessas sensações, seria interessante você expandir os seus horizontes, pensar que a sua vida, a sua felicidade afetiva não depende daquilo. O As de Copas é uma carta perfeita para quando a gente quer se apaixonar, quando a gente quer começar algo novo no campo afetivo, ou ainda se você já está numa relação de longa data e tá tudo bem, tá tudo incrível. Bora dar uma renovada, trazer mais romance para a rotina de vocês. E o 9 de espadas é uma carta que diz que nós não deveríamos nos preocupar mais que o necessário sobre o que está fora do nosso controle. Nós não ditamos as ações dos outros. Isso também vale para a sua área criativa. O 8 de copas fala que nós temos que buscar algum tipo de propósito na nossa vida. Se as coisas estão muito cinzentas, você não vê mais graça em nada, a sua vida não acaba aqui.
Você precisa procurar outras maneiras, outros lugares que te tragam mais entusiasmo. Você ainda tem muito a viver. Para o signo de Virgem, nós tivemos um 4 de espadas, um 3 de ouros e, por fim, a carta do Sol. É uma semana que nós devemos baixar um pouco mais a nossa guarda e relevar mais as nossas verdades. Eu sei que Virgem é um signo muito cauteloso, que gosta de planejar, ver o que vai resultar, cada passo seu, mas calcular demais a vida é um péssimo caminho. Você precisa de espontaneidade. Você precisa fazer as coisas acontecerem e ver o que aquilo resulta, e não tentar presumir todos os desfechos da sua vida. Não pense tanto sobre quanto aquela verdade, aquilo que você está guardando há meses, às vezes até anos, não pense tanto sobre o impacto daquilo, mas a liberdade que você vai sentir, tirando aquele peso das suas costas. Eu garanto que vai ser muito menos chocante do que você imagina e compensará muito, levando em conta o quanto de paz de espírito você receberá após isso. E o 3 de ouros é uma carta que fala sobre o nosso desenvolvimento pessoal. A gente sair daquele lugar de soberba, que eu já sei tudo, que eu sou uma pessoa que eu faço terapia, que eu sou uma pessoa que eu me entendo, que eu sou uma pessoa controlada, que eu não tenho nada a melhorar, os outros que têm que se tratar. Cuidado com esse tipo de pensamento, eu garanto que você ainda tem muito a ser aperfeiçoado, então vamos trabalhar uma autocrítica mais levada para suas habilidades sociais, para a maneira que você se relaciona com o outro, e não essa autocrítica mais da vida prática, sobre trabalho, sobre desempenho. Aqui é mais sobre comportamentos a serem modificados. E acredito que isso muito vai ter a ver com você conseguir soltar mais o que está na sua cabeça, se preocupando menos com os efeitos que aquilo terá. Para o signo de Libra, nós tivemos uma página de copas, um 6 de copas e um 3 de espadas. Uma semana para você proteger o seu coraçãozinho. Aqui, o 6 de copas e também o pajem de copas alertam para um pouco de ingenuidade da nossa parte. Aqui a gente pode estar muito assim apegado a como as coisas eram lá no início, pensando muito, uau, com a história que a gente tem, essa pessoa não faria isso comigo. Mas aquilo que eu muito digo quando a gente recebe um 3 de espadas, você não faria isso, mas talvez a outra pessoa faria sim, pois nós temos visões de mundo, educações e passados diferentes. Não tire a sua régua moral como parâmetro universal. Eu garanto que nem vai ser algo tão grave, mas em razão do tamanho das expectativas que você tinha com aquela pessoa, vai doer mais do que deveria. Então, dentro do possível, baixe um pouco as expectativas que você tem em relação a pessoas específicas ao seu redor. Para o signo de Escorpião, nós tivemos um pajem de espadas, um 4 de paus e o enforcado. Uma semana para você terminar de chorar suas dores e ir curtir. Mas não ir curtir numa vibe sofredora, numa vibe vou beber para esquecer os problemas. Carta do enforcado diz que você está prolongando alguns sofrimentos em vão. Chega de ficar chorando pelo mesmo problema. Ainda continua doendo porque você segue insistindo naquela pessoa, naquele lugar, acreditando que ali ainda há de ser novamente uma fonte de felicidade. 4 de paus é uma carta que vem te dizer que há mais motivos para sorrir do que para sofrer. Então, se reconecte com as boas amizades, faça o que lhe dá um prazer genuíno. Se divirta genuinamente. Eu garanto, o que tem doído tanto não vai ter tanto peso daqui a algumas semanas e meses. E o pajem de espadas é uma carta super geminiana que incentiva que nós façamos novas amizades, saiamos com pessoas que pensam similar a gente, trocar ideias e trabalhar o seu intelecto. Estudar, ler,
tudo isso é favorecido para você também tirar a cabeça desses dramalhões aqui que não te levam a lugar algum. Para o signo de Sagitário, nós tivemos um 5 de paus, acompanhado de um 2 de paus e um 5 de espadas. Olha que interessante, 2 pentagramas nesse tarô aqui, que eu sou apaixonada, o tarô dos gatos. Bom, semana de conflito, já vou avisando, ok? Tente não perder tanto a paciência e que essas brigas, esses enfrentamentos não tirem mais a sua paz do que o necessário. 5 de espadas é uma carta confusa. Vejo que você pode acabar perdendo seu temperamento, falando algumas besteiras e depois se culpando muito pelo que foi dito em momentos de raiva. Bom, talvez você não tenha como fugir tanto desses conflitos. O 2 de paus é uma carta que diz que entre arregar e ir, é melhor ir, ok? Mas não perca mais o seu temperamento, não se desequilibre mais do que o necessário. Pense que depois que a raiva passa, muita coisa muda de perspectiva. O quanto aquilo te perturba, enoja, te traz raiva, vai diminuir de proporção depois que passa o momento do estouro. Então tente não se descontrolar demais. Mas eu garanto, o que sair daqui vai ter efeitos significativos nas próximas semanas. Para o signo de Capricórnio, nós tivemos um pajem de espadas novamente. Essa semana ela é muito Gêmeos, essa carta está se repetindo muito. Um 3 de ouros. E, por fim, um 10 de espadas. Ok, uma semana muito boa para estudos, para desenvolvimento pessoal, para trocar ideia, para conversar, para fazer amigo, para falar com pessoas inteligentes, mostrar que você também é inteligente. E isso vai ser bom para te distrair de algumas dores que vão vir à tona. 10 de espadas, assim, às vezes a gente acha que eu tô muito bem resolvido, 100% curado, isso não me abala, mas ainda abala um pouco sim, tá? Então você vai ter que passar remédio nessas feridas, talvez ter algumas conversas difíceis, algumas pessoas podem vir lhe procurar para falar sobre o passado, e pode ser bastante dolorido, mas não é o fim do mundo, tá? Você precisa até entender que o peso daquilo já não é mais tão grande na sua vida. Mas primeiro você precisa olhar para aquilo e também ver o quanto aquilo ainda afeta o seu dia a dia, mesmo que você não perceba. Por isso que eu digo que vai ser muito legal trabalhar o seu estudo, o que você gosta de aprender. Não precisa ser algo que vá te desgastar, o que você detesta e estuda para ganhar dinheiro, mas algo que realmente te traga prazer genuíno. Vai ser muito bom trabalhar a cabecinha. Para o signo de Aquário, nós tivemos a Justiça, o Imperador e o Papa. Olha que interessante, apenas arcanos maiores. E aqui nós tivemos uma sequência do Imperador para o Papa. Essas cartas falam sobre nós assumirmos responsabilidades, parar de brincar com o que é importante para nós. Aqui a gente não vai ter como desviar, fingir que não é com a gente, fingir que isso aqui não fui eu mesmo que pedi para cuidar, assumir, me responsabilizar. Uma semana para protagonismo, para você entender que certos projetos e grupos de pessoas dependem de você, se espelham em você e você tem algo ali a ser passado, que demanda um certo grau de autorresponsabilização. E a Carta da Justiça fala sobre nós delimitarmos alguns limites para nós mesmos. Entender que tem certas coisas que eu não posso trazer comigo se eu quero abraçar outras. E isso tem a ver, sim, com as nossas responsabilidades. Eu não posso ter comportamentos assim que estejam dentro de um grau de maturidade que não condizem com as responsabilidades mais maduras e mais elevadas que eu quero para minha vida. Eu garanto que a recompensa por se posturar vai valer a pena, mesmo que não seja de imediato. Tudo na vida é uma troca. Quando você pede para o universo, ele lhe atende.
mas você tem que oferecer também uma postura que esteja de acordo com o que você está pedindo. Senão, ele lhe entrega e você não consegue manter aquilo na sua vida. Para o signo de Peixes, nós tivemos um Rei de Ouros, acompanhado de um 8 de Espadas e um 7 de Paus. Essas cartas aqui falam sobre você valorizar as suas conquistas pessoais. Entender que tudo que você tem hoje não veio de mão beijada, ninguém lhe deu de presente, foi você mesma que construiu. E tenha mais senso de com quem você compartilha o quão longe você está chegando, o que você está adicionando para sua vida de positivo, não deve ser compartilhado à torto e à direito. Muitas pessoas acabam oferecendo conselhos que vêm disfarçados de uma crítica construtiva, mas nunca construíram nada para estar opinando aí no que você está fazendo. Então, atente-se a quem você está dando ouvidos. O emissor da mensagem é muito importante. E o 8 de Espadas é uma carta que diz que você pode se sentir um tanto silenciado, um tanto parece que eu falo e a minha voz não chega longe, eu não me sinto validada. Mas eu garanto que o que você tem a dizer tem muito valor para o público certo. Assuma o local que você está hoje, se reconheça como tal, admire-se, admire as suas conquistas, reclame elas para si e haja de acordo com o lugar que você chegou. Não menospreze o lugar onde você está hoje. Demorou muito para você chegar até aí. Eu garanto que muitos gostariam de estar ocupando o seu posto. Vamos para as novidades astrológicas desta semana. No dia 9 de junho, nós temos o início de um dos trânsitos mais importantes deste ano. Júpiter entra no signo de Câncer e fica lá até o dia 20 de junho de 2026. Júpiter é o planeta da abundância, da expansão, de como nós evoluímos na vida em todos os sentidos. Ele ficou o último ano inteiro em Gêmeos, trabalhando a nossa comunicação, como nós advogamos pelas nossas vontades, como nós fazemos novas amizades que tenham a ver com quem a gente é e quer ser. Então agora, indo para Câncer, a gente sai um pouco dessas questões sociais, externas, e se volta para o lar e para a família. Vai ser um ano que a gente vai ser obrigado a abrir algumas feridas que foram desenvolvidas lá na nossa infância, lá enquanto a gente convivia mais com a nossa família. E isso não precisa ser um processo horroroso, doloroso, deprimente, mas sim de você se reconectar até com pessoas que você achou que nunca mais ia falar, ia se entender dentro do contexto familiar. Um ano com muita choradeira, muito drama, excelente para o trabalho dos terapeutas. Tanto para você recorrer às terapias, quanto para você que trabalha já com isso, vai haver uma grande demanda, maior do que a que já vem aumentando nos últimos anos. As pessoas estão olhando mais para si. No dia 8 de junho, Mercúrio também entra em Câncer, só que fica ali bem menos tempo. Mercúrio tem uma velocidade bem maior. Então a nossa comunicação vai estar muito melosa, mimosa, muito drama, mas também muita empatia. Ótimo período para a gente ter conversas importantes nos nossos relacionamentos afetivos, nas nossas amizades mais íntimas, colocar alguns pingos nos is, resolver problemas do passado e também ter uma comunicação mais empática, mais atenta à escuta do outro. O outro também estará mais receptivo à nossa abertura emocional. Então, deixe o coração falar, sem tanto medo do julgamento. A carta da semana é um Rei de Paus. Essa carta fala sobre nós tomarmos as rédeas da nossa vida, até mesmo sermos um pouco egoístas. Pensarmos mais nos nossos interesses e o que a gente precisa fazer
para conquistá-los. O Rei de Paus é uma carta que fala mais forte, fala com confiança, é direto e reto, não se preocupa tanto em como aquelas palavras serão ouvidas, mas sim no que eu preciso atingir ali, e principalmente no que precisa ser dito para que eu alcance o que eu quero. É uma carta muito boa também para a conquista, para você ter atitude, para você dar o primeiro passo, para você resolver logo as suas questões, sem medo de parecer direto demais. Uma carta que traz muito em ênfase a energia ariana, sagitariana e leonina. Para essa semana é isso. Se inscreva no canal para receber as previsões da semana que vem. E se você deseja agendar uma consulta de tarô comigo, é só entrar em contato aqui pelo meu WhatsApp e também acompanhe-me nas redes sociais. Aqui está o meu Instagram. E aqui está o meu TikTok. Vai ser um prazer lhe encontrar em qualquer um desses espaços. Um beijo e até semana que vem.